Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois dos recentes casos de estupro coletivo no Rio de Janeiro e no Piauí, parlamentares e autoridades começaram a formular políticas para combater o que tem sido chamado de cultura do estupro. O governo federal formou um grupo de diversas áreas para formular protocolos de combate ao crime e de atendimento às vítimas. Aqui no Congresso, discute-se o aumento de penas do agressor. A Câmara dos Deputados formou uma comissão externa para acompanhar de perto a apuração dos casos mais recentes. Eu sou Vânia Alves e o Câmara Debate, programa da rádio da TV Câmara, vai conversar sobre essas atividades com dois integrantes da comissão, deputados Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, e o deputado Celso Jacob, do PMDB, também do Rio de Janeiro. Deputados, como é que foi o trabalho da comissão? A comissão já foi ao Rio de Janeiro, teve uma audiência pública. Qual a avaliação que os senhores fazem desses primeiros dias da comissão externa? Deputado Dr. João. Olha só, eu quero, aproveitando aqui, e elogiar o trabalho, a iniciativa da deputada Soraya, PMDB do Rio de Janeiro também, partiu dela essa atitude de formar essa comissão, que foi plenamente aprovada na Câmara por unanimidade, para tratar desse assunto extremamente importante que veio a foco em caráter nacional e mundial em função do acontecimento do Rio de Janeiro. Eu acredito, com certeza absoluta, que foi uma semana de grande trabalho, e que chegamos a uma conclusão que os pré-projetos irão para a Câmara e eu não tenho dúvida que será aprovado com muita tranquilidade. Deputado Celso Jacob, qual a sua avaliação desses primeiros dias de trabalho? Eu acho que foi impactante, né, o que aconteceu, deu um alerta, uma sacudida na sociedade. Eu acho que a Câmara respondeu, quer dizer, reagiu. Não é só a gente visar aprovar projetos, não. Eu acho que a gente tem que fazer um amplo estudo, também trabalhos preventivos. Tentar entender esse mecanismo, como é que ocorre isso e o que a gente pode fazer, a sociedade, o Estado pode fazer para trabalhar isso, para que não aconteça como fosse uma coisa corriqueira, uma coisa normal. A gente tem que reagir, a sociedade como um todo, e não aceitar. Não só por apoio à mulher, que é uma coisa emblemática. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que proteger, mas também proteger a família como um todo. Então nós vamos ter que estar um trabalho preventivo, um trabalho na área social, além do trabalho de fazer os projetos de leis, mas fazer esse trabalho preventivo, porque aí nós vamos estar começando a mudar essa história. Uma das coisas apontadas pelas entidades que trabalham nessa área é que o Brasil... Oficialmente, né, o Fórum Brasileiro da Violência fala em um estupro a cada 11 minutos, mas acredita-se que haja uma subnotificação, né, e que a tragédia seria muito maior. Eu gostaria de saber dos senhores como é que pode se superar essa subnotificação, né, porque uma das coisas que algumas mulheres têm se queixado ou que elas apontam como uma razão para não denunciar, é porque elas ficam constrangidas. As mulheres se sentem culpadas pelo que aconteceu a elas. Como é que isso pode ser combatido, deputado Celso? Eu tenho um trabalho Celso? que está acontecendo na minha região, pela Polícia Militar, que é um trabalho preventivo. Uma PM destacada para esse tipo de coisa, que ela vai ao local da residência, ela que faz o primeiro atendimento, ela que dá força para uma agressão ou mesmo por essa tentativa de estupro. Então, ela faz um trabalho que vai quebrando essa resistência. Porque realmente o primeiro momento é uma vergonha, julgamentos, pré-julgamentos, então a pessoa com medo de ser exposta, ela prefere sofrer calada. Um trabalho desse preventivo pode começar então a modificar a história dessa relação. Ela se sentir o quê? Valorizada no sentido de que o que ela falou, ela vai ter resposta. Porque qual o medo da mulher? Ela vai se expor e depois, no final, não vai dar em nada ou de repente não vai se comprovar nada. E aí o que ela faz? Ela fica vulnerável e não resolve o problema. Então ela tem que acreditar o seguinte: se eu denunciar, isso vai ter solução. Os criminosos vão ser presos, vão ser punidos e a justiça vai ser feita. Pois é, sim, deputado. Eu sou perito legista e dificilmente um plantão no ML
eu trabalhei muito tempo no IML de Nova Iguaçu, estou de licença para exercer o cargo aqui de deputado, dificilmente um plantão passava em branco sem um caso de estupro. E a gente observava realmente o constrangimento da mulher, primeiramente ser atendido no IML. Não sabe quem vai atender, se é uma pessoa qualificada, se é um homem, se é uma mulher, não sabe a forma que vai ser atendida. Depois, nos hospitais, há realmente um preconceito nesse aspecto. Então, a mulher se sente retraída, está vulnerável pela agressão que ela sofreu e vai ficar mais vulnerável ainda se expondo a uma série de instituições. Um outro problema muito sério, que eu já venho debatendo isso há muito tempo em relação aos IML, é as condições que nós temos de atender esse tipo de paciente, esse tipo de vítima. São lugares no IML totalmente incompatível e que muitas das vezes leva ao constrangimento do próprio profissional de atender aquela paciente que está vulnerável pela sua agressão e as condições precárias de atendimento, de fazer uma coleta de exame, de um espectro vaginal, de pessoas realmente capacitadas para aquele tipo de atendimento. Então, eu acho também que a gente tem que reavaliar esse problema dos MLs, as condições de atendimento a esse tipo de crime, e que leva também, ajuda a esse constrangimento da paciente não fazer a sua queixa ou a sua denúncia contra a sua agressão. O senhor, com o maior respeito pelos profissionais médicos, sem nenhum preconceito, mas a gente, como mulher, a gente vê que as mulheres tendem a procurar médicas mulheres, pelo constrangimento no dia a dia. Quer dizer, como o deputado falou, uma policial vai procurá-las. Não seria mais adequado ela ser atendida por profissionais mulheres? Não que os médicos não atuem tão corretamente quanto as mulheres, mas como as mulheres têm vergonha de ter um médico mulher, quanto mais nessa situação. Olha só, eu particularmente sou contra esse tipo, que eu acho que já está partindo por um preconceito profissional. Eu, além de médico legista, faço cirurgia geral, cirurgia ginecológica. 90% dos meus pacientes são mulheres, que vão ao meu consultório, são mulheres, 90%. Eu nunca tive problema com nenhuma paciente, eu faço esse ano 40 anos de formado. Nunca tive problema com um paciente meu dentro do ML que é vítima de estupro. Nunca tive problema. Eu acho que a maneira de... Você não sente o constrangimento? Não, nunca tive. Primeiro que eu dou toda a liberdade, não faço o exame de um paciente sem a presença de um acompanhante, né, principalmente estupro. Entra um familiar para acompanhar o meu exame, acompanhar a minha anamnese, acompanhar o histórico. Eu não faço o exame com o paciente sozinho, em hipótese nenhuma, nem no meu consultório particular e nem no ML. E a forma de você abordar a paciente, abordar a família, isso é importante, independente se o profissional for homem ou for a mulher. Eu, particularmente, sou contra, dando exemplo a mim mesmo, pelo fato de 40 anos, eu faço esse ano como médico, e mais de 20 anos de polícia, eu nunca tive nenhum problema. Então, por isso que eu sou contra esse preconceito de só a mulher que pode atender. Tem pacientes também, isso é muito relativo, que prefere ser atendido pelo médico homem do que mulher. Uhum. Tem mulher que preferência. Eu prefiro um ginecologista homem do que um ginecologista mulher. Então isso é muito relativo. E esse conceito eu acho que leva a um preconceito sem necessidade. Agora, eu acho que os profissionais têm que ser capacitados, têm que ter condições emocionais de atender a paciente. Muitas das vezes também a gente observa nos MLs simulação de estupro, que às vezes uma jovem está com seu namorado e tem um problema em casa e chega em casa de que foi estuprada. Existe a simulação também, muitos casos de simulação. É um assunto sensível, né? É um assunto muito sensível, onde que a gente tem que trabalhar a família, trabalhar a sociedade, a gente tem que entender a vítima, nesse momento, ela está precisando de apoio. Como tentaram passar a ideia que a menina fazia isso já normalmente, como se isso pudesse ser aceito normal. Então ela já fez vários, então essa aí não vai ser crime. Isso é um absurdo. A mulher ela pode consentir 10, 20, 50 vezes e num dia dizer, hoje eu não quero ficar com você. E as pessoas têm que respeitar isso. E a sociedade tem que entender isso. E a família tem que apoiar, não julgar. Você também fica saindo na rua de qualquer maneira, fica se expondo. Então, essa vergonha e essa cobrança faz com que a mulher se retraia e não faça queixa. Então, deputado, o senhor é da área de educação, o senhor atua muito nessa área, e uma das críticas que a gente tem recebido é que o PNE
retirou do currículo obrigatório a educação sobre o respeito, sobre gênero. Quer dizer, não seria na escola essa questão dos meninos aprenderem a respeitar a mulher como um indivíduo, não achar que a mulher é inferior? Quando você discute essa questão de maneira ampla, aí há os preconceitos. Quando você pode abordar de maneira bem delimitada, por exemplo, esse caso, comportamento de respeito à mulher, isso acho que tem que ser uma coisa específica nos colégios. Começa qualquer educação pelos colégios, passa no início pela família e o colégio complementa. Então é preciso que a gente faça um trabalho conjunto no colégio e também na família. A gente não pode achar que a mulher é propriedade, que quando a gente quiser a gente vai ter e vai ter na força e achar isso normal. Não é só punir, é prevenir. Nós vamos ter que conscientizar. Porque só punir é fácil, a gente vai dobrar a pena, está resolvido, aparentemente, entre aspas. Não, a gente tem que conscientizar, porque muitas vezes, pela ignorância, o homem comete coisas que depois vai sentir pelo julgamento que ele fez. Então, se ele pudesse ser conscientizado antes, muitos desses homens não vão fazer esses atos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse debate. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o combate à violência contra a mulher com os deputados Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, e Dr. João, do PR, também do Rio de Janeiro. Deputados, uma das coisas que chamou a atenção, a gente encontrou dados sobre o número de estupros no Rio de Janeiro, que chega a 5 mil, pegando o Rio de Janeiro só como um exemplo da União, com menos de 200 casos que chegam à efetiva punição. Por que esses processos têm tão pouco resultado? Quer dizer, isso não estimula um senso de impunidade que pode fazer o que quiser? 6% somente chega a um julgamento final. Existem alguns erros que estimulam realmente a violência, não só a violência sexual, mas outro tipo de violência, que é a cultura da impunidade no Brasil. Houve a modificação da lei do estupro. O artigo 213 absorveu o artigo 214, que é o atentado violento ao pudor. Quando uma paciente, uma mulher, sofria a agressão, vítima de estupro e atentado violento ao pudor, como coito anal, esse indivíduo poderia sofrer uma penalidade de até 20 anos. 10 do estupro, que era o coito vaginal, e 10 do atentado violento ao pudor, poderia chegar a 20 anos. Como houve a absorção, houve a diminuição da pena também. Então beneficiou ao infrator, beneficiou ao agressor. Então, um estupro, tanto faz ser com atentado violento ao pudor ou só com a conjunção carnal, ele não ultrapassa mais de 10 anos. No máximo, com seus agravantes, 12 ou 13 anos. Então, essa junção, a ausência do atentado violento ao pudor, ficando só estupro, beneficiou ao infrator. E banalizou uma outra situação. Um beijo mal dado hoje pode ser interpretado como estupro. Se eu passar a mão na sua cabeça sem interpretar que eu estou te interpelando, você pode ir na delegacia me denunciar como estupro. Então a coisa ficou meio distorcida. Eu fiz também um projeto de lei, 5233/2016, tornando hediondo esse crime no Código do Processo Militar. Esqueceram do militar. O militar que fizesse esse tipo de agressão, ele era um crime comum. Não era considerado como hediondo. E a pena variava de 3 a 6 anos. Esse meu projeto de lei que está na Câmara vai tornar para o Código Penal Militar um crime hediondo e aumento de pena, como no processo criminal comum, de 8 a 10 anos. Como que você vê essa questão de uma certa impunidade, né, deputado Celso? O que acontece? A má condução na formação do processo gera muitas vezes a impunidade. A demora de você denunciar, como você vai ser recebido na delegacia. Às vezes as pessoas, na interpretação, elas te levam a que você se sinta constrangida, como aconteceu o caso da moça que tentaram constranger, até trocou a delegada em função disso. Então, tem muita cultura errada. Então, acho que tem que padronizar esse tipo de coisa e divulgar. A divulgação através dos meios de comunicação, através da sociedade organizada, mostrar qual o caminho para a segurança da mulher, qual o caminho para a segurança de uma denúncia correta, que também a gente não pode sair punindo todo mundo por causa de uma briga, às vezes, de casal.
tem que tomar muito cuidado com isso. E esses casos. Esse caso foi bom, que foi bem emblemático no sentido de assustar e mostrar qual é a realidade da vida numa sociedade que às vezes tem o tráfico de drogas que está envolvido. A violência, como é que acontece lá, e a impunidade e o silêncio. Então, se não fosse aquele vídeo, esse seria mais um caso que seria por aí, nem seria denunciado. Pois é, recentemente, a imprensa começou a levantar diversos casos. Um dos casos que foi levantado durante esse período foi de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo vizinho de 57. Depois de um ano, esse caso ainda não foi julgado. Ela e a mãe, com a menina, tinha muito medo e esse homem continuou ameaçando a família, ele era vizinho, eles tiveram que se mudar, a família teve que se mudar, continuou recebendo ameaças e o agressor está ameaça a mãe da menina e esse processo não chega ao fim, quer dizer, o agressor continua com toda a tranquilidade, morando na sua casa. E como é que se protege a vítima? Olha, no ML eu já assisti casos aberrantes mesmo de estupro. E normalmente 60%, se não 70% desse estupro é de pessoas conhecidas e às vezes diretamente família. Caso de padrasto, de pai. Eu peguei um caso de uma criança de 5 anos estuprada pelo pai. Pai biológico, né, nem para 5 anos de idade. A criança chegou no ML num estado deplorável, 5 anos de idade. Tive um outro caso também que eu periciei, de um pai que ficou viúvo e tinha uma filha de 11, 13 anos, ele mantinha relação sexual normalmente com as duas, até que uma tia, depois de 4 anos depois, descobriu e a mais velha de 13 anos estava grávida. Então são casos aberrantes que muitas vezes não chegam à imprensa. Mas nas 4 paredes lá do ML, a gente ouve histórico que você não acredita que aquilo seja verdade. Então, como esse caso, eu tive um caso também de um estupro coletivo de uma garota de 13, 14 anos com seu namorado convenceu que fosse um sítio da família dele, chegou lá e encontrou mais 3 rapazes, colega dele, e passou o final de semana todo estrupando essa menina, que por sorte a polícia conseguiu descobrir o local onde eles estavam e foi todo mundo preso em flagrante. Então são casos que você encontra, não é divulgado na imprensa, mas que são realmente alarmantes e que você nem acredita que um ser humano seja capaz de fazer aquilo. Porque um pai estrupar uma filha de 5 anos é um negócio monstruoso. É um monstro, não pode ter uma sanidade mental normal. Qual a proteção que a sociedade oferece para essa vítima? Quer dizer, ou qual seria o ideal, né, já que aqui nós estamos Aí discutindo. que vai entrar esse trabalho, esse estudo dessa comissão, no sentido de normatizar alguns atos, no sentido de coibir isso e de punir mais rápido. Não pode ter essa demora toda, não pode ter esse tempo todo. Como é que pode? Vamos deslocar, a vítima tem que se deslocar e a pessoa que fez a agressão, que praticou esse ato violento, fica numa situação confortável. E às vezes tem um problema econômico. Porque para mudar de casa, gente, não é assim não. Uma família pobre que mora numa favela, como é que ela tem que sair de repente? Vai para onde? Verdade. Então isso é muito grave isso. E é assim que é a lei da favela. Porque muitas vezes as pessoas têm que se mudar se não quiser sofrer violência, se não quiser perseguição e até morte. Isso é uma coisa que falta na sociedade, falta no Estado esse poder de assumir essa parte de ocupação, o Estado estar presente e não deixar isso acontecer. Isso é difícil, não é fácil, mas nós vamos ter que lutar por isso. Porque nos casos que o Dr. João citou, da agressão ocorrer dentro de casa, essa pessoa vai ter que sair de casa, muitas vezes a mulher e os filhos. Impossível, às vezes. Nesse caso de impunidade, nós tivemos recentemente um caso na Índia, 2012, de uma professora fisioterapeuta de 23 anos que foi estrupada de forma coletiva dentro do ônibus na Índia e que ela veio falecer dois dias depois. Ela teve atendimento hospitalar e, consequente a esse estupro coletivo dentro de um coletivo, ela veio a falecer 2 dias depois. A Índia mudou toda a sua legislação em 3 meses. Foram presos todos os 6 agressores, 4 foram condenados à pena de morte, um à prisão perpétua e o outro, por ser de menor, teve um outro tipo de punição. Mas a Índia mudou a legislação em 3 meses para punir esse caso, que foi uma repercussão mundial em função do estupro coletivo, mas que se agravou com a morte da jovem vítima desse estupro coletivo. Então eu acho também o seguinte: a educação é necessário, é suficiente só? Não. Tem que ter educação, mas eu acho que tem que ter uma punição severa, porque o Brasil peca
pela cultura da impunidade. Agora, o Senado aprovou uma proposta, a Câmara tem uma proposta de aumento de penas. Existe também uma proposta de impedir a progressão que permite encurtar a pena por bom comportamento e outras coisas. Agora, o Supremo já falou que isso é inconstitucional, que adianta a gente aumentar as penas, impedir a progressão? O que a gente tem que fazer? O nosso estudo da comissão vai estudar dentro. Primeiro tem que ser uma coisa legal, porque senão o Supremo vai derrubar. Nós vamos ter que achar caminhos e mostrar, tentar. Não adianta ficar criando também várias leis. Uma lei por causa desse caso. Uma lei, na realidade, a lei tem que ser feita no sentido global. Ela não pode ficar pensando no caso. Isso não pode ser o caso pode ser motivador para a gente elaborar leis, mas não pode ser tentar fazer uma lei que atenda esse caso, daqui a pouco faz uma lei que atenda o outro, a gente faz uma coxa de retalhos e no final é confuso. Porque quando você elabora uma lei, você pensa muitas vezes num caso, você tem que tomar cuidado para ele ser genérico, para ele ser amplo. E aí que há a dificuldade de elaborar leis no Brasil. Quando tem um caso, aí dá um exemplo, há falha na lei, não é que seja falha. Na realidade, ela não observou detalhes de coisas que são, na realidade, são fatos diferenciados. Então, a lei ela tem que cobrir o modo geral, genérico, não pode ser específico. A gente não pode ter leis para a nossa casa, para a nossa gente. A lei tem que ser para todos. E muitas das vezes a lei, naquele caso, não fica atendido o caso. E isso é o grande desafio de quem faz leis. Como é que o senhor vê essa questão de aumento de pena, deputado? Olha, eu vejo com bons olhos. Porque a gente não está aprendendo, né? Nem com a pena menor. Nem com a pena menor. Eu acho que tem que cumprir o rigor da lei. Eu acho que as mulheres, ela tem que assumir uma postura de coragem, denunciar todo momento que ela for agredida. E, além da denúncia, cobrar das autoridades a punição. A punição. Porque esse tipo de crime tornou-se banalizado. Ficou banalizado. Em função da quantidade, em função da não punição, em função de só 6% que chega a um julgamento final. E nós temos uma quantidade de estupro no Brasil alarmante, em cada 11 minutos. Antes de aumentar a pena, a gente tem que começar a ver essas falhas. Por que só 6? Por que não chega ao final? Por que demora 2 anos, 3 anos? Então, vamos ter que encurtar esses caminhos. Já vai ser um grande avanço. Porque a sensação de impunidade faz com que a pessoa repita. Então, as pessoas têm que ser punidas exemplarmente, dentro da lei, dentro da justiça, sob o amparo da justiça, mas ela tem que ser punida. Agora, essas falhas, o caso que você relatou e outros, a gente tem que verificar o que está acontecendo, a gente tem que fazer alguma correção para que essa pessoa possa chegar ao seu julgamento o mais rápido possível. A vítima não pode ser vítima o tempo todo. Ela tem que ser protegida, tem que ser amparada. Esse acho que é o grande desafio dessa comissão. Muito obrigada, deputado Celso Jacob. Muito obrigada, deputado Dr. João. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever todos os nossos programas na página câmara.leg.br. E nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.